Pronto. Certo, deixa eu ver como fica a posição da câmera. Eu consigo aparecer para ele também. Na verdade, para ele, ele vai te ver só você falando, mas não vai ter problema. A apresentação ele vai enxergar você falando. Vou deixar na frente. Não tem problema isso aí. Então, olha, você escolhe, você acha melhor aí. Tranquilo. Eu tô vendo tudo aí, do jeito que tá aí, tô vendo a apresentação e tô te vendo. Pronto. Bom, então pronto. Perfeito, então. Bom, então vamos dar início à defesa do docente Michel. Michel, você tem de 25 a 35 minutos de Certo. apresentação. Certo, vou até Pode acompanhar aqui com você. Só para não passar uma sua presença, tá? Mais ou menos. Tudo ok? Não? Então, sua equipe de palco aí, só me ajudar com a lista de presença, ainda da Lorena não tinha ninguém de aluno, Nesse verdade. caso aí, eu falo com as meninas, eu falo, não, hora é VCC, aproveita. Todas ocupadas. Não, elas estão ali auxiliar. Muito obrigada. Com lista de presença, defesa do Michel, data, e assinem todas, por favor, Matinhas. Vamos lá. Certo. Visível, tá? Então, vamos lá, né? Bom dia a todos. Gostaria de iniciar aqui agradecendo mais uma vez o aceite do convite por parte dos membros da comissão examinadora, Dr. Denis, Dr. Máximo, que não está fisicamente, mas está virtualmente conosco, doutora Suzy, minha orientadora. Agradecer também a presença do público em geral, as meninas aí presentes, obrigado por me prestigiar. Em especial, a minha namorada Beatriz, que foi a inspiração primordial para o desenvolvimento do presente trabalho de conclusão. Vamos sem mais delongas, o presente trabalho de conclusão de curso ele versa sobre uma proposta de readequação para trechos de rodovias com grande incidência de acidentes de trânsito. A minha defesa ela está estruturada da seguinte forma. Bom, dito isso, para introduzir, a Organização Mundial da Saúde, no ano de 2022, ela elaborou um estudo que aponta que os acidentes de trânsito eles são responsáveis por 1,3 milhão de mortes em todo o mundo anualmente. E a predominância dessas mortes ocorre, sobretudo, nos países emergentes, nos quais o Brasil está incluído. Neste mesmo estudo da Organização Mundial da Saúde, houve uma estimativa que cerca de 3% do PIB dos países em desenvolvimento são perdidos, ou seja, há um prejuízo de 3% por conta dos acidentes de trânsito. Em relação ao nosso país, o Brasil ocupa a 5ª colocação, né, no ranking mundial de vítimas de trânsito, ou seja, é uma posição bem desfavorável. E dentro desse cenário, são 22 mortes a cada 100 mil habitantes. Então é um contingente de vítimas de trânsito no sistema de transportes brasileiro considerável. Mas veremos a seguir que esse cenário ele já foi pior. Como aponta aqui um estudo do Denatran no ano de 2004, o Brasil era o líder do ranking de vítimas de trânsito. Ou seja, para quem saiu da liderança para a 5ª colocação, houve aí uma evolução significativa. Muito em virtude da ação do evento desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, denominado de Década de Ação pela Segurança no Trânsito. Então, esse evento ele foi criado em 2011, né, com o intuito de promover medidas mitigadoras para fazer com que os acidentes se reduzissem, tudo isso em parceria, claro, com o DENIT, Denatran, todos os órgãos que regem o sistema de transporte brasileiro. Então, esse evento fez tanto sucesso assim, em relação ao decrescimento dos números, que no ano de 2021, a OMS propôs o 2º evento, a 2ª década de ação pela segurança do trânsito. Mas onde que está a nossa problemática? No ano de 2020, os números que vinham em uma decrescente, eles se estagnaram. Então, no final da década passada, os números meio que estagnaram e isso gera uma certa preocupação, que surge a indagação. Do corrente ano até o final da 2ª década de ação pela segurança no trânsito, como vai ser? Os números vão se manter estagnados, a gente vai conseguir retornar a descendente? O que vai acontecer? Então, essa é a problemática. Então, um gráfico que aponta que os acidentes ocorridos em todas as rodovias federais brasileiras nos últimos 10 anos mostra que
desde a implementação do evento da OMS até os dias atuais, a gente conseguiu reduzir significativamente os números de vítimas de trânsito, né? A gente saiu aqui do patamar de cerca de 180 mil vítimas para chegar a algo em torno de 60 mil. Então, o que acontece em relação à problemática é que no final da década há aí uma certa constância nos números. Então, os números eles não decrescem mais como decresciam antes. E aí surge a indagação. Se atingiu-se um piso ou se é possível ainda que os números retornem à descendente. Bom, não diferente do cenário nacional, os acidentes ocorridos no nosso estado possuem um gráfico extremamente semelhante. Então, a gente tem uma decadência dos acidentes no início da década passada e o cenário de constância para o mesmo período se repete, né? Só para voltar aqui para vocês notarem a semelhança entre os gráficos. Então, há uma decrescente e uma estagnação no final da década. Então, essa é a preocupação dos especialistas em relação ao assunto. Então, o nosso estado, ele possui 5,57% de todas as ocorrências do Brasil. Então, é um número bastante significativo. E, para fomentar e corroborar com o que eu afirmei anteriormente, o ano de 2022, ele possuiu 1,03% mais acidentes do que em 2021. Ou seja, além da estagnação dos números, há mesmo que pequena, elevação. Então, é algo que merece destaque. Bom, o presente trabalho teve os seguintes objetivos: elaborar a proposta de readequação para trechos de rodovias federais situadas na Bahia, que possuem elevada incidência de acidentes de trânsito, baseados em medidas de engenharia de baixo custo. Objetivou-se também identificar as rodovias que contêm segmentos concentradores de acidentes, verificar a existência de um padrão de ocorrência dos acidentes, distinguir os acidentes que possuem soluções no campo da engenharia. Bom, diante desses objetivos, passamos para a nossa revisão bibliográfica. O que os autores dizem a respeito? Embora o termo acidente possa remeter ao público geral, que é algo que acontece casualmente, o corpo técnico sabe que não é casual. Então, há uma série de fatores que envolvem e culminam no acontecimento. Então, existem fatores e causas distintas que se devem ser investigados. Royal Garber e Sadek propõem, destacam ali os principais fatores de influência nos acidentes, que são eles: as ações do condutor, as características geométricas da via, o ambiente físico e climático e a condição do veículo. Então, são 4 principais fatores que impactam e influenciam diretamente na ocorrência de um acidente. Para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, o nível de segurança de uma rodovia, ele é estimado principalmente pelo número de acidentes que ocorrem naquela rodovia. Então, se um determinado trecho, determinada rodovia concentra acidentes, significa que a segurança dela é questionável. E a recíproca é verdadeira. Se você tem uma rodovia que não concentra acidentes, ocorrem poucos acidentes, é um ponto positivo. De repente, essa rodovia caminha para um grau de segurança adequado. Mas cabe salientar que as estatísticas elas não podem ser analisadas apenas momentaneamente. É necessário que seja feita uma análise de progressão temporal. Ou seja, não adianta se deparar diante de dados recentes e afirmar algo. Então, tanto o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes como o Royal Garber e Sadek, eles afirmam que é necessário que haja reunião de estatísticas de modo a comprovar o comportamento dos acidentes no trecho ao longo de um determinado período. Diante disso, a gente precisa identificar quais são os segmentos críticos contidos em estudo. E para tal, a gente utilizou o método de identificação de segmentos críticos do DENIT, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, que é descrito pelo seguinte modelo matemático. Inicialmente, calcula-se o índice de acidentes do segmento, que é expresso pela relação do número anual de acidentes com o volume de tráfego anual e a extensão do trecho. Essa extensão, só para informar, o método diz que o ideal é que seja a extensão de 1 km, ressalvados os trechos de início e final da rodovia. Bom, o 10 à sexta, só para situar, ele é utilizado para expressar o índice a cada milhão de veículos por quilômetro viajado. Isso é importante porque os números finais dos índices ficam com casas decimais mais adequadas de se trabalhar.
Bom, dito isso, calcular-se-á também o índice crítico de referência para cada classe. Então, o que tem que ser feito? Primeiro, conforme os segmentos que você possui, você precisa definir as classes. E o método diz que as classes são definidas por 4 parâmetros. Primeiro é o tipo de pista. É simples ou é dupla? O segundo parâmetro é o uso do solo. Ele é rural ou é urbano? O terceiro parâmetro é o perfil. Ele é plano, ondulado ou montanhoso? E por fim, o traçado em planta. Ele é uma tangente ou é uma curva? Então, de acordo com esses 4 parâmetros, eles alternando entre si, a gente vai ter aí diversos tipos de classificação para as nossas rodovias. E esses segmentos, de acordo com essa classe, eles devem ser agrupados para que se possa calcular o índice crítico anual de referência, que é dado pela seguinte expressão, que é a nossa equação número 2, que é bastante semelhante à anterior, com detalhe para os somatórios que devem ocorrer com todos os trechos que se enquadram na mesma classificação. Bom, na sequência, agora sim a gente calcula o índice crítico anual, de posse, né, do nosso índice crítico de referência. E esse índice de acidentes da classe, ele é calculado para determinados níveis de significância, que está em função do nosso K, nosso coeficiente K, né, que é até um pouco de estatistiquez, aqui me valendo de um neologismo, contribui para o desenvolvimento do trabalho com a sua significância. Então, aqui, só para poder adiantar um pouco aqui, sem querer dar spoiler, o nosso K escolhido foi K igual a 3, que garante para a gente aí um nível de resultado altamente significativo, ou seja, a maior fidedignidade possível que teremos com a situação real. Bom, se o índice de acidentes de determinado segmento é maior ou igual ao índice crítico da classe em que ele está inserido, então o segmento é crítico. Então a comparação é essa, determinado segmento com toda a classe. Então, se ele se sobressair em relação à classe, ele é considerado um segmento crítico. Então aqui, só para pontuar em relação às soluções, as soluções de engenharia em relação às rodovias são de 2 tipos, são soluções de grande porte e as soluções de baixo custo. Então é algo aí que é basicamente intuitivo, né? Soluções de grande porte são obras mais vultosas, né? Obras de engenharia de fato. Enquanto as soluções de baixo custo, elas são menos dispendiosas e compõem um rol taxativo, das quais eu elenquei alguma. Então, para utilizar as soluções de baixo custo, você precisa saber se se enquadra no rol taxativo que o próprio método estipula.